O Tem Notícias encerra hoje a série de entrevistas com os deputados eleitos pela nossa região e o convidado é o deputado federal Luiz Fernando Machado, do PSDB, que está em nosso estúdio com o Sandro Zepp. Muito boa tarde, Zepp. Boa tarde, Leandro Rossito. O Luiz Fernando Machado foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e agora deputado federal. Deputado, bem-vindo, boa tarde ao senhor. Eu queria que o senhor falasse para a gente, assim que surgiu esse novo governo, muito se falou, muitos comentários a respeito da recriação da CPMF com nova sigla. Eu queria que o senhor falasse qual a sua posição em relação ao novo imposto do cheque. Sou absolutamente contrário a qualquer manifestação do Congresso Nacional ou da própria Presidência da República no que diz respeito à recriação de impostos. Entendo que a CSS, a contribuição social para a saúde, não é oportuna nesse momento. Nós precisamos discutir a redução do custo do Estado. O Estado hoje custa muito alto. Os seus servidores, a sua estrutura, nós precisamos reduzir o custo de impostos para não ter a necessidade de recriar, por exemplo, a CSS. E por falar justamente em impostos, é necessário que haja uma reforma urgente. Que tipo de reforma o senhor defende? Eu defendo a reforma do Estado. A reforma onde cada vez mais nós tenhamos uma redução no custo do sistema do Estado para poder, naturalmente, reduzir as contribuições e impostos pagos pelo nosso contribuinte, pelo nosso cidadão. Uma coisa eu tenho convicção clara, de que não há a menor oportunidade para nós seguirmos com o custo alto do Estado sem onerando, naturalmente, o nosso contribuinte. Entendo que isso não é oportuno e vou lutar para que essas questões não sejam feitas pelo Congresso Nacional. Precisamos de redução de carga tributária e não aumento dela. Não podemos deixar de falar, o senhor é um dos deputados federais eleitos mais jovens do país, pelo menos o segundo no estado de São Paulo. Essa questão de ser jovem pode prejudicar em alguma questão? Entendo que não, Sandro, porque já tive uma experiência política. No início da nossa reportagem, nós observamos um currículo lido. Já passei pela Câmara Municipal, fui vereador, já passei a presidência da Câmara Municipal, sou atualmente vice-prefeito aqui da cidade de Jundiaí, então não entendo que eu deva sofrer qualquer desgaste em razão da minha idade. Muito pelo contrário, estou com muita força para o trabalho, desejo de acertar, desejo de contribuir para que a nossa sociedade possa melhorar, especialmente a região aqui de Jundiaí, a nossa região que eu irei representar a partir de 1º de fevereiro em Brasília. Só acha então que a juventude pode viabilizar, compensar a falta de experiência em Brasília? Eu entendo que a minha experiência ela foi adquirida nos anos que tenho de vida pública. Não é o primeiro cargo que ocupo, já este é o 4º cargo que vou ocupar com destaque aqui em nossa região. Entendo que, em razão disso, não há a menor preocupação de minha parte, entendo que também não deve haver da nossa população com relação à minha juventude. A minha juventude só faz com que eu tenha um grande compromisso com você, um compromisso de poder acertar. Eu quero perdurar na vida pública e, para isso, terei que trabalhar com muita seriedade, com muita qualidade para representar bem você que está nos assistindo. E por falar em compromisso, qual o compromisso que o senhor assume para que possamos acompanhar o seu trabalho? Assumo o compromisso de continuar batalhando para que nós tenhamos oportunidade de investimento em segurança pública. Eu me lembro que no início da minha gestão enquanto vice-prefeito, Sandro, fiz um trabalho muito forte com um programa chamado PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Assumo este compromisso de poder fazer com que o governo federal tenha conhecimento das ações de segurança pública em nossa região e possa aqui investir, para que nós tenhamos mais capacidade de dar segurança à nossa população. Assumo o compromisso, Sandro, se você me permite, com a saúde. Entendo que nós precisamos não recriar a CPMF. Entendo que nós precisamos abrir os cofres do governo federal para abastecer os nossos hospitais, especialmente a nossa rede de saúde nos municípios. Isso sim é um compromisso que quero assumir com a nossa população. Há 8 anos nós estamos sem uma representação da cidade em Brasília. Qual o tipo de prejuízo que isso trouxe à região? A falta de interlocução. A partir do momento que você não tem um deputado federal eleito para dizer quais são os seus objetivos, quais são os interesses da região em Brasília ou até mesmo em São Paulo, você tem o prejuízo da falta de interlocução. O prejuízo de o governo federal não ter conhecimento via Congresso Nacional, que é a casa da nossa população, dos anseios e dos desejos da região que o deputado naturalmente representa. Então, observo que como
prejuízo maior é a falta de interlocução, a falta de vez e voz na Câmara Federal. É possível recuperar esse tempo, ou seja, trazer verbas? E quanto de verba um deputado pode trazer? Anualmente, Sandro, o deputado tem a oportunidade de enviar para a sua região 12 milhões de reais em emendas parlamentares. Esta é uma cota pessoal do deputado para a sua região. Mas existe no OGU, que é o Orçamento Geral da União, diversas oportunidades de vinda de recursos. E nesse sentido, eu faço assim uma grande consideração, levarei essa minha consideração ao governo federal para que não veja a cidade com o seu partido político, para que todos nós possamos fazer política em benefício da nossa população. Tirar um pouco esse ranço das questões que são discutidas sempre em âmbito partidário e passar para o interesse das pessoas. O interesse das pessoas é que deve prevalecer. A imagem da Câmara não é boa. Como fazer para não ter a imagem da Câmara atrelada à sua imagem ou então não ter a imagem que a Câmara tem agregada ao seu nome? Olha, fazendo um trabalho sério. Eu tenho muita vontade, eu estou com muito desejo de poder seguir na vida pública trabalhando pelo interesse das pessoas. Então vou fazer isso, vou prestar satisfação, vou ser claro com relação aos meus comportamentos da Câmara Federal para que a nossa população possa avaliar e me dissociar desta imagem que hoje o Congresso Nacional passa, que de fato é uma imagem muito ruim. Mas é o desejo de poder acertar, o desejo de poder contribuir, o desejo de poder fazer com que a nossa população tenha qualidade de vida. Muito obrigado ao deputado federal Luiz Fernando Machado. Esperamos que o senhor tenha um bom mandato pela frente. Esperamos também que a gente converse para saber dessas coisas que vão acontecer em Brasília. A gente acredita que essa distância não seja um problema para trazermos as notícias para os nossos eleitores. Muito pelo contrário, Sandro. Eu acho que a distância, com todas as ferramentas de tecnologia, redes sociais, internet, a distância só faz com que nós venhamos abreviar esse caminho. Com a minha pessoa aqui presente com você e com, naturalmente, prestação de contas. Muito obrigado, Leandro Rossito. Obrigado, Sandro.